Vamos procurar aproveitar as palavras do Padre Domingos Sacro para pensarmos esse tema tão bonito e tão caro para a Igreja, para a devoção popular da Igreja, que é a consagração a Nossa Senhora. Vamos rezar, iniciamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para a nossa primeira prática sobre a preparação, iniciando falando um pouco sobre a sua história e em que consiste esta consagração, para depois sim, nas outras práticas, nós falarmos mais como é dividido, o tratado, o desapego de nós mesmos, das criaturas, e também essa conformidade com nosso Senhor, conhecendo mais a Jesus Cristo e conhecendo também a Virgem Maria, para nós podermos imitá-la. São Luís Maria Grion de Montfort, padre que viveu no século XVIII, escreveu em 1712 este tratado, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e ele previu que o demônio ficaria muito bravo com relação a este livro, e de fato foi o que aconteceu. Ficou escondido este tratado por volta de 130 anos. Durante 130 anos ninguém soube deste tratado. E também, se ele previu este fato de como o demônio ficaria enfurecido com este livro, ele também previu o grande sucesso que daria este livro ao falar sobre a devoção a Nossa Senhora. Nós sabemos que este método de consagração gerou grandes santos na Igreja. São João Paulo II, o seu lema foi tirado deste pequeno livro, Totus Tuus, Maria. Mas também outros santos, São Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Bosco, São Domingos Sávio, todos esses grandes santos que seguiram essa escola de santidade, a escola da consagração total, da entrega total à Virgem Maria. Então foi uma escola de grandes santos. Então, porque nós procuramos também nos consagrarmos a Nossa Senhora? Porque também queremos trilhar este caminho de santidade. O meio mais fácil para nós nos conformarmos a nossa vida com a vida de Nosso Senhor. São Luís, ele pregou na França pré-revolucionária e pregou assim para pobres camponeses. E esses camponeses, seguindo este caminho de devoção e entrega à Virgem Maria, eles se dispuseram depois a morrer por Nosso Senhor. Eis aí a prova cabal e concreta que esse método da consagração funciona. São Luís conseguiu formar uma geração inteira de santos, de homens e mulheres que se entregaram totalmente a Nosso Senhor, a ponto de derramarem seu sangue para se opor ao ateísmo da Revolução Francesa. Então São Luís preparou com esta devoção, com esta consagração, uma geração de homens e mulheres capazes de dar a sua vida, de entregar a sua vida por Nosso Senhor. E nós precisamos nos entregar totalmente a Nosso Senhor. Nós temos esta consciência, devemos nos entregar totalmente a Deus, a ponto também de nós sermos capazes de derramarmos o nosso sangue por Ele, se for pedido. E qual o caminho? Nós olhamos para nós e olhamos as nossas fraquezas.
vemos o quanto de pecado nós temos, o quão fraco nós somos. Falta para nós esta coragem que tiveram esses camponeses formados por São Luís. Então, qual é este caminho? Se depender de nós mesmos, nós sairemos correndo no momento que for pedido de nós darmos a nossa vida por nosso Senhor. Todo o pecado que nós cometemos, nós sabemos que é fruto de uma escolha nossa. Ou adorarmos e morrermos por nosso Senhor, ou adorarmos um falso Deus. Nós fazemos escolhas erradas. Os camponeses franceses se dispuseram a morrer, conseguiram isso entregando-se totalmente à Virgem Maria. Então a entrega total à Virgem Maria não se opõe à entrega que nós temos que dar a nosso Senhor, mas muito pelo contrário, possibilita, é o caminho para nós darmos a nossa vida por Cristo. É o caminho mais fácil que nos conduz até nosso Senhor. A essa vivência dos nossos propósitos que fizemos no nosso santo batismo, as nossas promessas que fizemos no dia do nosso batismo. O princípio básico: Deus não muda, Ele é fiel. Para salvar a humanidade, nós sabemos que Ele gerou o seu Filho, Jesus, neste mundo. E para salvar a humanidade, Deus escolheu um caminho, uma porta de entrada, que é Maria Santíssima, por onde viria nosso Senhor. E é este mesmo caminho que nosso Senhor quer também que nós tomemos como uma porta para nós chegarmos até o céu, chegarmos até Ele. A finalidade do cristão, nós sabemos que é ser outro Cristo, alter Christus. Só conseguiremos ser mártires se Jesus viver em cada um de nós. Só seremos capazes de derramar o nosso sangue por nosso Senhor se Ele viver na nossa vida, e de realmente nós sermos capazes de falar como São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vivo, mas não eu. O viver em nós deve ser a vida de nosso Senhor. O que é nosso deve ser retirado da nossa vida. Vivo, mas não eu. Então o método vai nos ensinar como eu vou desaparecer para que possa aparecer Cristo na nossa vida. Então todo o tratado vai se desenvolver neste sentido, para retirar o que é nosso e colocar o que é de nosso Senhor, imitando também a vida de Nossa Senhora. E é claro que Cristo precisa ser gerado em nosso coração. E como nós fazemos isto? Existem dois métodos de nós fazermos uma estátua. O primeiro é nós pegarmos um bloco de mármore e começarmos com um cinzel, com um martelo, começarmos a fazer uma forma de uma imagem. Mas o grande risco e perigo disto é se nós errarmos a martelada neste cinzel, deste formato, nós podemos perder todo o bloco de mármore. E o outro modo é nós utilizarmos um molde para nós fazermos assim uma imagem, uma estátua. Nós fazemos um molde e com esse molde nós derramamos ali dentro um líquido, o bronze, e depois vira uma imagem perfeita. É claro que para isso precisa também de um molde perfeito, sem defeito, precisa ser impecável. Então este molde que nós temos é Nossa Senhora. Queremos ser santos, queremos ser semelhantes a nosso Senhor, nós devemos nos moldar na Virgem Maria. E para que nós possamos assim ser modelados conforme Cristo, é preciso docilidade da nossa parte. Por isso, a escravidão demonstra para nós este sentido de eu não me pertenço. O que eu tenho pertence a outra pessoa. Eu entrego a minha vida a outro. A escravidão nos torna dóceis, ser capaz de ser modelados. Se nós olhamos para Lúcifer, ele que era a criatura mais perfeita,
mas com a sua soberba, querer ser mais do que era, ele disse: não serviante, não servirei. E ele se precipitou no inferno por causa de seu orgulho. Ele quis ser diferente do que ele era. Se nós, meus amados irmãos, também queremos ser deste modo, termos esta atitude de sermos diferentes, realmente nós trilharemos por este mesmo caminho que Lúcifer tomou, que nossos primeiros pais tomaram, Adão e Eva. Nós precisamos olhar para a humildade de Nossa Senhora. E quando Nossa Senhora relata assim a sua humildade, mostrando assim como ela realmente era humilde, ela aceita: eis aqui a serva, a escrava do Senhor, totalmente dócil à vontade de Deus. Somente assim, então, nós seremos modelados. Esses dias de preparação, estes domingos de preparação, vai nos ajudar isto, a tornarmos-nos dóceis à vontade de Deus, para sermos moldados em nosso Senhor. Se tivermos muitas vontades, nós seremos resistentes a este molde. Precisamos nos deixar moldar para que Cristo seja em cada um de nós. E a finalidade então da verdadeira devoção não é outra que nosso Senhor nos tornarmos Cristos. O caminho de Deus é este: eu me consagro, eu faço escravo da Virgem Maria, não oferecendo assim resistência para ser moldado. A consagração, meus amados irmãos, não é uma mágica, mas é um estilo de vida. Por isso nós precisamos de um método de vida, um método para seguirmos. E por que Deus escolheu o caminho da Virgem Maria? Uma das primeiras coisas que surgiu com o pecado original foi o medo de Deus. Nós sabemos que depois que nossos pais, eles ofenderam, pecaram, eles se esconderam de Deus e começaram a ver Deus como um agressor, aquele achar que Deus é um desmancha-prazeres. E muitas vezes nós sentimos isso também na nossa vida. Nós temos este receio ou temos este olhar de Deus como este estraga-prazeres. Nós queremos fazer uma coisa, mas nós não podemos porque Deus nos pede que não possa fazer isto. E muitas vezes temos esta atitude do nosso coração de revolta por causa do nosso pecado original. Temos medo de dizer a Deus, de entregarmos a Deus uma folha em branco, assinarmos embaixo e deixarmos que Deus escreva a nossa história, porque nós temos medo do que Deus possa pedir a cada um de nós para realizarmos. A gente precisa ser dócil, e se a gente não se deixa modelar, assim Cristo não nasce no nosso coração. Mas se fizermos uma comparação, se temos este medo de Deus, com uma mãe, tudo é mais aceitável para nós, tudo se torna mais fácil para aceitarmos. A figura de uma mãe sempre é menos agressiva. Nós que somos medrosos, que nos aproximamos da cruz com medo, temos medo do futuro, do que Deus reservou para cada um de nós, temos medo de dizer: seja feita a tua vontade para Deus. Nós, com muito mais facilidade, nós falamos com Nossa Senhora, com Nossa Mãe: seja feita a tua vontade. E assim ela nos modela com seu jeito de mãe, com seu jeito carinhoso de dizer, de falar, vai nos moldando, nos tornando dóceis, dizendo para nós: é para o seu bem que você está passando por esta cruz, por esta dificuldade, é para o seu bem. Quantas vezes talvez nós já tivemos essa experiência na nossa vida, quando nós temos algum medo, talvez quando éramos pequenos, talvez medo do escuro, de alguma coisa que talvez nós pensamos, estávamos sonhando, talvez com algum pesadelo, nós talvez já corremos para nossa mãe, para ali sentir esta proteção e não nos sentirmos sozinhos, sentimos este cuidado de mãe, às vezes não precisando de uma palavra da nossa mãe,
mas simplesmente o fato de estarmos a seu lado. Nos dá esta segurança, nós não temos medo. Um fato da minha vida, quando eu estava no hospital internado por causa do Covid, estava com uma certa gravidade, e somente eu fiquei tranquilo quando minha mãe foi para estar comigo dentro do hospital. Antes eu estava incomodado, queria logo sair dali, achava que ali eu não iria melhorar nunca, mas com a presença da mãe, tudo se torna mais fácil para a gente se sente acolhido e cuidado. Assim é uma mãe, assim é a Virgem Maria com cada um de nós. Ela vai moldando, vai cuidando de cada um de nós, vai nos tornando dóceis à vontade de Deus, dizendo para nós: é preciso passar por isto, é para o seu bem. Você não está sozinho, a sua mãe está aqui. Nossa Senhora vai falar isso conosco em muitas situações da nossa vida. Você não está sozinho. E é bom para nós recordarmos também aquele fato de Nossa Senhora de Guadalupe com aquele índio São Juan Diego: não estou eu aqui que sou a tua mãe? É belo, é confortante para nós, meus amados irmãos, nos sentirmos acolhidos e cuidados por uma mãe tão bondosa. E por isso procuramos este caminho de nos consagrarmos a ela, para que assim, de um modo mais fácil, nós possamos agradar a nosso Senhor, para não nos sentirmos abandonados quando pesar a cruz na nossa vida, quando pesar as dificuldades, os sofrimentos, nos sentimos assim cuidados pela Virgem Maria. É claro que isto faz com que nós também tenhamos a consciência que devemos ser bons filhos. Mas um pouco adiante, e São Luís ele vai falar sobre isso no tratado, ao falar sobre Rebeca e Esaú e Jacó, mostrando aqueles filhos que são filhos maus e aqueles que são filhos bons e que procuram agradar a sua mãe. É a atitude que nós devemos ter sempre na nossa vida, como um bom filho, de procurar sempre agradar a nossa boa mãe. E claro, para esta preparação então, para nós nos consagrarmos, é preciso, mais do que a preparação externa, a preparação interna, a preparação do nosso coração. Por isso este conhecer-se a si mesmo, por isso este deixar o mundo, desapegar-se do mundo, por isso conhecer mais a nosso Senhor, por isso conhecer mais a Virgem Maria. É esta preparação interna para que nós possamos ser todos de nosso Senhor, todos de Nossa Senhora. É entregar a ela tudo o que temos, o que somos entregaremos à Virgem Maria, para que entregando tudo nas mãos de Nossa Senhora, ela com seu jeito de mãe vai modelar, fazer, dar um jeito de nós ficarmos semelhantes a nosso Senhor. Entregarmos a nossa vida. A pessoa não precisa deixar a sua esposa, o seu esposo, a sua namorada ou o seu namorado, a não ser que isto que tenha fez do pecado, e com o seu projeto de vida, às vezes, a não ser que você fez do pecado o seu projeto de vida. Então é claro que nós temos que mudar de vida, abandonar o pecado. Nós não precisamos deixar aqueles que fazem parte da nossa vida, a não ser que tenhamos feito do pecado o nosso projeto de vida. Se essas coisas não nos levam ao pecado, ou se não vivemos, às vezes, um relacionamento pecaminoso, se eu não vivo deste modo, eu não preciso abandonar e mudar de vida neste sentido. Entregarmos a Nossa Senhora a nossa vida, entregarmos todos os nossos bens materiais,
A nossa casa já não é mais nossa casa, é a casa dela. Os nossos bens não serão mais bens nossos, mas serão os bens de Nossa Senhora. A nossa roupa, os nossos livros, tudo de Maria Santíssima. E isto muda, meus amados irmãos, a nossa atitude com relação a estas coisas. Nós teremos uma consciência, vamos fazer mais um exame de consciência em tudo que nós formos realizar na nossa vida. Imaginemos talvez quando for entrar numa loja para comprar uma roupa e se interrogar: esta roupa não é minha, é para Nossa Senhora. E como será o estilo às vezes de roupa que vamos comprar? Se aplicamos isso talvez para as nossas amizades, esta amizade não é minha, é para Nossa Senhora, é de Nossa Senhora. Quais são os amigos que ela teria? Se relacionamos isto com todas as outras coisas da nossa vida, colocando esta em intenção e este pensamento já não é meu, tudo é dela, como será diferente todo o nosso proceder? É isto que esta preparação vai nos ajudar. E não precisamos esperar chegar o dia da consagração, de realizarmos a consagração, para começarmos a ter essas atitudes na nossa vida. Procuremos já desde já fazermos este esforço. Já não são coisas minhas, eu entrego tudo para Nossa Senhora. As minhas amizades talvez vão mudar, o meu modo de me relacionar com as outras pessoas talvez vai mudar, dentro da minha casa, na minha família, com as pessoas que eu tenho contato. Eu vou procurar agir como Nossa Senhora agiria, de acordo com a vontade de Deus. Quais são os gostos de Nossa Senhora? Todos os meus bens não são mais meus. Escravo não tem propriedade própria, tudo é dela. Então começamos a modelar a nossa vida e ela vai pedindo isto de cada um de nós, de pequenos passos de conversão e de mudança de vida. Então eu pego e entrego nas mãos de Maria Santíssima. Aí talvez não somente estas questões materiais, mas também o espiritual nós entregamos para a Virgem Maria, os méritos espirituais, o jejum, a indulgência que nós recebemos, o sacrifício, as orações que nós fazemos, nós entregamos tudo para Nossa Senhora, para que ela possa aplicar do melhor modo possível. E talvez poderiam me perguntar, mas se eu entrego tudo nas mãos de Maria Santíssima, quer dizer que eu não posso rezar mais por ninguém? Nós podemos, mas sempre será uma sugestão para Nossa Senhora. Lembra de tal pessoa. E deixemos que ela haja do melhor modo. E ela sabe, meus amados irmãos, muito mais do que nós. É uma boa troca que nós fazemos. Se talvez nós fôssemos, eu não lembro se é no tratado que realmente fala sobre essa pequena história, este fato de que se nós tivéssemos que entregar algo a um rei e talvez tivemos que escolher umas maçãs do nosso pomar e colocando, é o tratado? E tivéssemos que entregar diretamente a este rei, se procurarmos o caminho de Nossa Senhora, que é a rainha da rainha, ela vai colocar talvez aquela maçã não tão boa, aquela fruta não tão adequada assim para entregarmos ao rei. Ela vai colocar numa bandeja de prata, uma bandeja bela, com outras frutas ali, bem viçosas, talvez escondendo a nossa ali no meio, e entregando assim para o rei, e assim tornando-se agradável, porque ela conhece o coração deste rei, que é nosso Senhor. Assim nós fazemos com as nossas obras, talvez tão imperfeitas, por causa ainda de não sermos santos. Nós entregamos para a Virgem Maria para que ela possa esconder estas nossas obras do melhor modo possível, colocando numa grande bandeja e, claro,
é a rainha, é a mãe que está entregando a seu filho, e claro que o filho não vai rejeitar o que é entregue por sua mãe. Assim, nós temos esta tranquilidade de consciência, de sermos bem vistos aos olhos de nosso Senhor. Então, nos deixarmos ser moldados pela Virgem Maria, entregarmos tudo a ela sem medo. Ela fará muito melhor uso das coisas, dos merecimentos das nossas orações do que realmente nós mesmos, e saberá aplicar do modo conveniente a cada um de nós. E também com relação à pessoa que talvez estejamos pedindo. Talvez Nossa Senhora, com certeza Nossa Senhora sabe que talvez naquele momento não é ainda adequado para aplicar aquela nossa obra, e talvez guarde para o momento ideal. Nossa Senhora sabe sempre também o que é melhor para cada um de nós. E São Luís, ele fala sobre a história de Jacó, de Esaú e Jacó, história que nós escutamos há poucos dias, foi esses dias da Quaresma, não vou me recordar quando. Ele vai dizer no tratado, número 184, muitos anos após Esaú ter vendido o seu direito de primogenitura a Jacó, Rebeca, mãe de ambos, que amava Jacó ternamente, assegurou-lhe esta bênção por meio de um santo estratagema, para nós cheio de mistérios. Isaac, notando que estava já ficando velho, desejava abençoar seus filhos antes de morrer. Chamou à sua presença Esaú, seu filho favorito. Ele disse para ir caçar e lhe trazer algo para comer, a fim de que lhe pudesse dar a sua bênção. Rebeca, então, imediatamente contou a Jacó o que estava acontecendo e enviou para que pegasse 2 cabritos pequenos do rebanho. Quando Jacó os entregou, Rebeca os cozinhou à moda favorita de Isaac. Ela sabia qual era o gosto do seu esposo. Depois, pôs em Jacó as roupas de Esaú que tinha consigo e lhe cobriu as mãos e o pescoço com a pele das cabras. O pai, que estava cego, ainda que ouvisse a voz de Jacó, pensaria ser Esaú ao lhe tocar a pele das mãos. Fato que nós já sabemos que Jacó fez deste modo, como a sua mãe tinha pedido, levou esta caça, este cozido para o seu pai comeu, lhe deu a bênção. Logo após, chegou Esaú, e Esaú entrega assim a sua caça, e seu pai vai dizer, mas eu já dei a bênção a seu irmão. E Esaú ficou muito enraivecido com isto, dizendo, ele antes me comprou o direito da primogenitura com um prato de lentilhas, e agora me roubou a bênção. E conta-se que Esaú passou a nutrir um ódio tão violento contra Jacó, que mal pôde esperar a morte do seu pai para assassiná-lo. E Jacó não lhe teria escapado se sua mãe Rebeca não o tivesse salvado com seus bons conselhos. E São Luís ele vai colocar a aplicação desta história e a aplicação para a nossa vida. E é muito importante para esta primeira prática da consagração. Jacó representa nosso Senhor e as almas que são salvas, e Esaú, as almas condenadas. E São Luís coloca como era Esaú. Esaú era o irmão mais velho, que era forte, robusto, quase nunca ficava em casa e confiava apenas na sua própria força e habilidades. Por isso ele trabalhava fora. Jamais saía da sua rotina para fazer qualquer agrado à sua mãe Rebeca, e pouco ou nada fazia por ela. Era um tamanho glutão e tanto gostava de comer que vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E quinto, como Caim, ele tinha uma grande inveja, o seu irmão, e o perseguia implacavelmente. Eis a conduta, meus amados irmãos, dos pecadores. E talvez nós nos identificamos com esta atitude.
Os pecadores que confiam em suas próprias forças e habilidades, nas questões temporais, são muito enérgicos, bem informados no que toca às coisas deste mundo, mas estúpidos e ignorantes acerca das coisas do céu. Nós somos muito, talvez podemos ser deste modo, ser muito bem informados nas coisas deste mundo, mas e com relação às coisas do céu? Será que realmente eu conheço? Talvez nós sejamos um pouco Esaú. Em segundo lugar, os pecadores nunca ou quase nunca estão em casa no seu próprio lar, isto é, o seu próprio interior. Os pecadores não gostam de solidão, da vida espiritual ou da devoção interior, porque se incomodam com isto. Ou talvez até reclamam com aquelas pessoas que trilham por este caminho de uma vida interior, de uma vida espiritual, de uma vida de solidão. Talvez sejamos um pouco Esaú, de termos medo de olharmos para dentro de nós mesmos e vivermos uma vida interior. Terceiro, os pecadores pouco ou nada se importam com a devoção a Maria, a mãe dos eleitos. É bem verdade que não a odeiam, realmente. De fato, por vezes, chegam mesmo a lhe dirigir umas quantas boas palavras. Dizem que a amam e praticam alguma devoção em sua honra. Ainda assim, não aguentam ver qualquer um amá-la ternamente, pois não tem por ela a afeição de Jacó. Acreditam ter feito o quanto basta para conseguir suas boas graças, porque rezam ou balbuciam umas poucas orações sem qualquer afeição e sem chegar mesmo a pensar em consertar as vidas que levam, consideram-se servos de Nossa Senhora. Façamos aqui uma reflexão para a nossa vida, se não agimos deste modo. Achamos que somos servos da Virgem Maria, de nossa mãe, somente por rezar ou balbuciar algumas palavras, mas e como está a nossa vida? Se a nossa vida não é conforme a vida de Nossa Senhora, que consequentemente que é conforme a vida de Jesus, nós não somos bons filhos. Não basta simplesmente não odiarmos a Virgem Maria, não basta simplesmente dizermos algumas belas palavras. Tem que isto se resultar numa mudança de vida, numa mudança de proceder. Por isso o tratado é para isto, para que nos leva à imitação. Os pecadores vendem o seu direito de nascimento, isto é, as alegrias do paraíso, por um prato de lentilhas, isto é, os prazeres deste mundo. Quantas vezes nós também vendemos o céu pelas escolhas erradas que nós fizemos? Quantas vezes nós escolhemos aquilo que me agrada, que me apetecia, do que o céu, do que o paraíso que foi dado a cada um de nós. Nós temos este direito de nascimento, as alegrias do céu, as alegrias do paraíso. E quantas vezes vendemos por um prato de lentilhas? Os pecadores pensam apenas neste mundo, amam apenas o mundo, falam e agem apenas para o mundo e seus prazeres. E quinto, os eleitos sempre são um peso para os pecadores. Por isso eles os desprezam, criticam, ridicularizam e insultam. Agora São Luís, depois de falar da atitude de Esaú, que é semelhante à atitude dos pecadores, ele fala sobre Jacó, este filho que faz a vontade da sua mãe. Jacó, o filho mais novo, era de uma constituição frágil, gentil e pacífico, e no mais das vezes ficava em casa a fim de agradar sua mãe, a quem muito amava. Se de lá saía, não era para qualquer desejo seu pessoal, nem a partir de qualquer confiança em sua própria habilidade, mas pura e simplesmente por obediência à sua mãe. Ele amava e honrava sua mãe, jamais estava feliz quando não estava em sua presença,
evitava tudo quanto pudesse desagradá-la e fazia tudo o que conseguia imaginar para agradá-la. Isto fez Rebeca amá-lo ainda mais. É uma atitude que nós devemos trazer para a nossa vida também, como um bom filho. Fazermos tudo aquilo que agrada a Virgem Maria, nossa mãe. Não é assim que nós agimos dentro da nossa casa? Se amamos a nossa mãe, nós procuramos fazer aquilo que agrada a ela, e tudo aquilo que agrada a ela, e evitar aquilo que entristece a nossa mãe. Com Nossa Senhora muito mais deve ser assim a nossa atitude. Jacó obedecia sem reservas a sua mãe em todas as coisas, de pronto e com amor, sem reclamações. Assim deve ser também a nossa atitude com a Virgem Maria. Jacó tinha grande confiança, confiava apenas no cuidado e proteção de sua mãe. E finalmente Jacó adotou, tanto quanto lhe era possível, as virtudes que via em sua mãe. Segundo parece, diz São Luís, uma das razões pelas quais passava tanto tempo em casa era para imitar sua querida mãe, virtuosíssima, e para se manter longe de mais companhias que o poderiam levar a pecar. É de maneira parecida que os eleitos de Deus agem geralmente. Ficam eles em casa com sua mãe, estimam a quietude, amam a vida interior e são assíduos na oração. O mais importante é o que fazem dentro de si mesmos, em sua vida interior, na companhia da Virgem Maria, pois lá trabalham na grandiosa tarefa da perfeição. Já para encerrarmos, os eleitos têm por Nossa Senhora um grande amor e a honram como sua mãe e rainha. Isso deve fazer nutrir o nosso coração essa mesma atitude deste filho Jacó, do bom filho, e a amam tanto por palavra quanto por ações. Amar a Virgem Maria por palavras e por ações. Honram-na não apenas exteriormente, mas desde as profundezas do coração. E são obedientes assim a Nossa Senhora, sua boa mãe. Tem grande confiança em sua bondade e no poder que ela tem, e incessantemente imploram a sua ajuda. E finalmente imitam a Nossa Senhora, a nossa boa mãe. Então que nós possamos, com esta prática do dia de hoje, esta catequese, nós temos esta consciência do que realmente é se consagrar à Virgem Maria, é nos identificarmos, nos tornarmos semelhantes a Nosso Senhor por este molde mais fácil que é Nossa Senhora, aquela criatura que de modo mais perfeito amou a Nosso Senhor, que tem todas as virtudes que devemos ter na nossa vida. Por isso, temos essa atitude de Jacó, de estarmos com nossa mãe, de estarmos com ela, queremos estar em casa, na sua companhia, porque nós confiamos nela, porque nós a amamos, porque nós precisamos dos seus cuidados e porque nós queremos, ao olhar para a sua vida, copiarmos as suas virtudes e colocarmos em prática na nossa vida, e assim nós nos tornarmos semelhantes a Nosso Senhor, sermos alter Christus, outros Cristos. E, voltando lá no início, sermos capazes como aqueles camponeses que foram educados, instruídos por São Luís na prática desta devoção à Virgem Maria, a sermos também como eles capazes de dar a nossa vida por Nosso Senhor, de não sermos cristãos mais ou menos, sermos verdadeiros cristãos, católicos, que vão demonstrar para o mundo que realmente vale a pena seguir a Nosso Senhor, vale a pena ser católico, e assim atrair muitas almas também para o céu, porque nós seguimos por este caminho e somos felizes neste seguimento. Não somos tristes por fazermos a vontade de Deus, por cumprirmos os seus mandamentos, mas somos felizes porque este é o caminho que nos conduz à verdadeira felicidade, à posse eterna
de Deus no céu. Então, na próxima catequese nossa, vamos falar sobre o desapego do mundo. Vamos começar essa preparação interna, para estarmos bem preparados assim para o dia da nossa consagração, para nos entregarmos totalmente a nosso Senhor, pelas mãos de nossa boa mãe, a Virgem Maria. Se tiver alguma pergunta, então vamos encerrar por hoje. Na semana que vem estaremos todos juntos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, São José, nosso bom Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.